E aí pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur e nesse vídeo vamos tentar explicar para vocês qual é a importância do pH. Bom, a gente vai tentar passar para vocês tanto o lado técnico quanto o lado que a gente use mais, um lado mais usual. No lado técnico, a gente poderia dizer que temos, por exemplo, 4 fórmulas. Quais são essas 4 fórmulas? A gente tem o logaritmo na base 10 da concentração de íons H+, que no caso é a primeira fórmula que a gente vai colocar aqui para vocês. Ela vai determinar para a gente o pH. Mas se o exercício não te der os íons H+, você teria que descobrir. Como que uma das fórmulas que você pode descobrir é o produto de X por M. M, no caso, concentração em mol por litro, e o X, a quantidade de hidrogênios ionizáveis. O que é hidrogênio ionizável? Bom, você tem, por exemplo, HCl, o ácido clorídrico. Ele tem um hidrogênio que vai ser ionizável. Você tem também, por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. E você tem o ácido fosfórico, que quando você coloca na água, ele vai soltar 3 hidrogênios ionizáveis, ele é o H3PO4. Aí ele vai ficar um íon fosfato, PO3, PO4, 3-, e 3 hidrogênios que ele vai soltar na água. Esses 3 hidrogênios são os hidrogênios ionizáveis, que no caso eles entram no X. Para descobrir o M, por exemplo, a molaridade, você pode fazer tanto o mol pela quantidade certa de ml que você tem, para você saber a quantidade de matéria pela quantidade de litro que você tem ali, ou você também pode, que no caso é o mol por litro, ou você também pode usar a fórmula de M, certo? Molaridade, é igual a KI sobre alfa ao quadrado. KI é a constante de ionização desse ácido, né? No caso a 20 graus Celsius, e você vai achar ele na literatura. E essa divisão por alfa, no caso, é o grau de ionização, que você também acaba encontrando na literatura, ou você tem outras fórmulas para achar ele, mas ele sempre vai ser elevado ao quadrado nesse caso. E por último nós temos, por exemplo, o pH é igual a 14 menos o pOH. Esse pOH no termo técnico é quando a gente está se referindo a uma base. Por exemplo, a soda cáustica, né, o hidróxido de sódio. Ela é uma base muito forte. Quando você pode fazer o logaritmo negativo do OH, você já vai arranjar ele. Só que você está achando o pOH, não o pH. Aí você vai subtrair esse valor de 14, aí você vai ter o pH. Em termo técnico é basicamente isso. Bom, de maneira geral, para a gente entender o que é o pH, basta a primeira fórmula que ela já consegue dar uma boa esclarecida para a gente. O logaritmo negativo em base 10. O que ele nos diz? Por exemplo, você tem um pH de 3, é um pH ácido. Esse pH de 3, quando ele baixa para 2, qual é a concentração que aumentou? Ela sempre aumenta em 10 vezes. Então, de 3 para 2 aumenta em 10, de 2 para 1 vai aumentar em 10, de 1 para 0 vai aumentar em 10. E de 3 para 1. De 3 para 1 ela aumenta em 10 para 2 e ela aumenta em 10 de novo até chegar no 1. Então dá um aumento de 100 vezes. E de 3 para 0, no caso, dá um aumento de 1000 vezes a concentração desses íon H+, no meio. Pensem, por exemplo, assim, nós temos um pH de 3 e um pH de 0. Como que a gente acha isso no logaritmo negativo? Se você colocar, por exemplo, 0,001, ou 10 elevado a menos 3, né? Aqui, e se você fizer logaritmo negativo dele, ele vai dar um valor de 3 para você. Se você fizer 10 elevado a 0, que no caso a base ela é sempre 10, né? E qualquer número elevado a 0 dá 1, aqui vai ser o número 1. Se você fizer o logaritmo negativo de 1, você vai chegar no valor de 0. Por isso que a gente vê que o número 1, o pH 0, por exemplo, ele é mais forte que esse pH de 3, justamente porque ele está mais concentrado nesse íon H+. E conforme ele vai descendo, por exemplo, para um 10 elevado a menos 5, né, 0,4 zeros e o número 1, por exemplo, ele é um pH de 5, se você fizer o logaritmo negativo, ele está menos concentrado ainda que esse de 3, que está menos concentrado que esse de 1. Então, por isso, ela vai sempre ser determinada pela concentração desses íons H+, que estão ali na solução, né, que estão ali no meio. Agora, se você pensa, por exemplo, que um pH de 14 é um pH fraco, em relação ao íon H+, ele é fraco, mas em relação ao pH em si, ele não é fraco. Até porque ele está nos lados extremos. Pense, por exemplo, no ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido extremamente forte, um pH que varia lá de 0, 1, 2, dependendo da sua concentração. Mas quem nunca jogou, por exemplo, uma soda cáustica no ralo, né? Algumas pessoas podem já ter jogado soda cáustica no ralo e você vê que aquilo ali dissolve o que está aquilo ali no ralo. A soda cáustica, o hidróxido de sódio, é uma base extremamente forte. Ela tem normalmente o seu pH, quando a gente produz, na faixa de 13 ou 14, mas ela também dissolve, ela também pode ser, por exemplo, corrosiva, se você jogar num metal. Então não é porque ela está num pH que é muito básico
muito alcalino, né? Ou ela está num pH ácido, que ela vai ser, por exemplo, forte ou fraca. Os dois extremos são fortes. Por isso que a gente também tem o pH de 7, que ele está no meio desse 0 e 14, e ele está no meio. Se ele está no meio, ele é um neutro. Por isso que a gente tem esses três tipos de classificação para o pH. De 0 a 6,99 para ácido, 7 neutro, de 7,01 até 14 a gente tem o básico. Sendo que, por exemplo, 8 é um pH básico, é um pH alcalino, mas ele não é tão forte. 14 já é um pH muito forte, né, de alcalino. 0 é 0,1, por exemplo, bateria de carro, já é um pH muito forte. Um pH ali de 6, 6,5 também já não é um ácido tão forte. É legal a gente falar também de uma reação que se chama de reação de neutralização, que basicamente quando a gente pega, por exemplo, um ácido clorídrico, que é um ácido extremamente forte, e o hidróxido de sódio, no caso a soda cáustica, que é uma base extremamente forte, quando a gente mistura os dois, aquele OH e aquele H do ácido clorídrico vão formar água, o Na e o Cl vão formar o NaCl, que a gente conhece como cloreto de sódio. No caso, como as duas são base forte e ácido forte, seu pH vai tender para o 7, vai ficar ali no 7, ela vai formar, quando é ácido forte, base forte, a gente forma o que a gente chama de reação de neutralização, que é formar água e sal. Sal de cozinha? Não obrigatoriamente, sal de cozinha é da classe dos cloretos. Nós temos sulfeto, sulfato, nitrato, nitrito, fosfato, carbonatos, então a gente tem diversos tipos de sal. Os acetatos, né, acetato de sódio, por exemplo, que é muito usado também. Então a gente tem diversos tipos de sais, não quer dizer que é sal que ele é sal de cozinha, quer dizer que é sal porque ele é uma classificação química ali, de química inorgânica, que a gente classifica como sal. Essa questão da reação de neutralização, por exemplo, ela é um tema que vai ser legal que vocês entendam, porque vai servir como base para os próximos vídeos também, né? Porque o pH do medicamento, pH desse fármaco, né, da droga de maneira geral, e o pH que a gente vai ter, por exemplo, no tecido, eles interferem, essa reação pode ou aumentar ou diminuir essa absorção desse medicamento, então o pH influencia muito nesse fármaco. Vale também, por exemplo, a gente fazer uma ressalva, não uma ressalva, né, mas vale a gente fazer uma análise dessas correntes de WhatsApp que estão correndo, né, por aí, que estão falando, por exemplo, o pH do limão de 8, pH de mamão, do abacate 15, 22. A gente já sabe que isso não é possível e já cai em descrédito total na mensagem inteira, porque o pH ele só varia de 0 a 14. Então não tem como você ter um pH de 14 ou 22. Senão você estaria comendo um alimento que é mais forte do que você comer, por exemplo, uma soda cáustica. Então, primeiro que no corpo não ia aguentar, né? Segundo que também não tem sentido nenhum você fazer isso. Segundo, chamar limão de alcalino. pH 8 é alcalino, a gente já viu aqui. Só que o limão, como a gente sabe, a molécula que dá esse pH para o limão é o ácido cítrico. E se ele é ácido, ele não pode ser pH 8, por exemplo. Ele teria que ser de 7 para menos, 6,99 para baixo, para ser considerado ácido. E o ácido cítrico, ele dá para o limão, né, ele confere ao limão, por exemplo, um pH de 2 a 3. Então também não tem lógica nenhuma. Aí tem a ideia do, baixe o pH do seu sangue, aumente o pH do seu sangue. A gente tem um íon que a gente chama de íon carbonato, que ele é uma solução tampão. Ele serve justamente para resistir à mudança de pH, justamente para ela manter o pH do sangue em 7,4. Seu pH do sangue ele só pode variar de 7,35 a 7,45. Então a gente coloca na média de 7,4. Ela vai resistir a essa variação de pH. Ficou um pouquinho mais ácido, ela segura e ela mantém no mesmo. Ela não tem essa reação tão forte. Justamente porque se abaixar a gente entra em acidose metabólica e se aumentar a gente entra em alcalose metabólica. Ambas as duas, se forem muito bruscas, é prejudicial tanto para o corpo inteiro e pode levar, por exemplo, a óbito. Então não é viável para o corpo você ter um pH que varie muito além disso aí. Então ela vai tentar manter o máximo possível no 7,4. Ou também a pessoa que está falando, por exemplo, coma alimentos mais alcalinos para que você tenha um pH de pulmão mais alcalino, por exemplo. Não faz sentido nenhum também. Depois que caiu no estômago, pouco importa o pH, se depois que ele foi absorvido e transferido para o corpo, né? Que ele foi feita toda essa biotransformação dessas moléculas, você tem absorção, você tem distribuição. Então, pouco importa para o corpo, depois que ele foi absorvido, o pH, o que vai importar ali em si é a molécula. Então, falar que vai mudar o pH do pulmão, não vai mudar o pH do pulmão, não vai chegar um pH mudado para o pulmão. E outra, também nem vale a pena você mudar pH de estômago, pulmão, rim, fígado, pâncreas. Cada um tem um pH específico, justamente para o melhor funcionamento do órgão. Se você mudar isso, você vai alterar esse funcionamento do órgão. Então não vale a pena.
Lembrando que é sempre bom a gente passar a informação correta e democratizar o conhecimento certo. Lembrem-se que investir em conhecimento nunca é demais. Lembrem, sempre gera os melhores juros. É isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui, agradeço aos inscritos, aos likes, ao apoio de todos e nos vemos na próxima conexão.